Oi, gente, Roberto Hirubiscro aqui. O filme Maldição, que tem lá no catálogo da Netflix, é um filme de possessão demoníaca lá de 2006, eu acho, que eu propositalmente não vi na época por dois motivos. Primeiro e menor motivo é que já tinha tido no ano anterior A Possessão de Emily Rose, que já é um filme legal. Depois, eu descobri que os tais baseado em fatos lá não passa de uma mentira, ou porque os produtores, diretora, roteirista comprou essa mentira, ou porque era sem vergonha mesmo. Porque, na verdade, esse filme é baseado na tal de bruxa é, que assombrou uma família no estado do Tennessee, que é sul dos Estados Unidos, por volta de 1818, 1820. Bom, primeiro que isso nunca foi oficialmente reconhecido pelo Estado, mesmo eles sendo altamente crédulos e crentes e supersticiosos no século XIX, mesmo, e aí até faz diferença para você entender melhor o filme, mesmo naquela época, e inclusive a família Bell, né, a tal da bruxa de Bell, Bell Witch, naquela época os Estados Unidos passavam pela segunda grande onda de messianismo. Então essa própria família Bell frequentava uma daquelas igrejas messiânicas da época, que ainda tem até hoje, em que as pessoas ficavam de quatro no chão, supostamente possuídas por espírito, uivavam, tem um monte de narrativa histórica dessas coisas acontecendo na época, antes e depois, nos Estados Unidos e tal. O estado do Tennessee nunca reconheceu John Bell. Ele foi um cara que existiu e morreu, mas ok, todo mundo que naquela época eu acho que já morreu, não deve ter ninguém mais. E seguiram-se uma trilha de informações falsas, né? Porque na verdade esse filme foi baseado num romance lá com o mesmo título de 1990 e pouco, década de 90. Esse romance, depois o próprio autor ou autora disse que era uma mentira, era uma hoax, uma piada. Então o filme, ou intencionalmente ou não, fez isso. Tem até erro de gramática no texto do filme. Oh, meu Deus! Né? E o erro de gramática eu não levei em conta quando eu não vi o filme. Eu vi agora, quando vi, da Netflix. No final, eu vou fazer uma sessãozinha de spoiler, tá? Porque se o diretor, o roteirista fossem bons, quisessem, eles poderiam ter feito um filme bem interessante, freudiano, porque o filme tem uma coisa muito importante sobre sexo, tá? Mas vou fazer no spoiler. Antes disso, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilharem-nos, eu agradeço muito. Primeira coisa que não funciona no filme é esse dividir, né, da ação entre o presente e o passado, porque o filme começa no presente em 2005 e 2006, uma menina lá correndo pela floresta, não sei o que, entra numa casa e a mãe dela fala alguma coisa para ela lá e começa a ler uma carta que ela achou no sótão, não sei onde, que é de um antepassado dela, antepassado é lá da família Bell, tá? Isso vai entrar, tem uma informação aí que eu vou dar depois no spoiler. Aí o filme volta para 1817, lá quando a família Bell supostamente foi poltergarizada, né? Porque tem influência de poltergeist direto nesse filme. E aí a gente aprende, então, que o Donald Sutherland, que é o ator que faz o John Bell, trapaceou nos negócios com uma mulher que tinha fama de bruxa. Burro, cara, né? E aí a própria comunidade condena um homem por usura, porque isso era um pecado, eu acho, talvez muito maior, né? Ele estava lucrando acima do permitido. E aí essa mulher então coloca uma maldição, a curse, sobre a família do John Bell. Logo, logo, ele e a esposa, que é a Cissy Spacek, lá de Carrie, a estranha, nos anos 70, começam a ter visões, especialmente uma das filhas dele, que é a Betsy. Na vida real, a família Bell tinha 9 filhos. No filme aí tem bem menos. Então, pra você ver como que é real, né? Enfim, e aí a gente começa a ter aquelas coisas de filme de possessão demoníaca, focando especialmente na menina. Não é muito difícil
se você prestar atenção, a maioria dos filmes de possessão demoníaca são as coisas, as pessoas possuídas são meninas que estão na transição de menina para mulher. Geralmente elas vão começar a adolescência, enfim, é nessa parte. É óbvio que tem uma leitura freudiana nisso tudo, né? Uma das grandes ansiedades desses filmes de possessão demoníaca, é a sexualidade feminina. Isso aí no filme vai estar muito presente. Por isso que eu falei que poderia ser um bom filme, né? Mas não é. Dá para assistir, mas não é bom. Aí então a pessoa que mais apanha, aí começa todas aquelas coisas de filme desde O Exorcista e Poltergeist, tá? Esse fantasma, olha, dá tapa nessa menina, põe essa menina para cima, para baixo, parece um saco de batata ou um saco vazio, e põe, e põe. E aí o que acontece? No começo é até amedrontador, só que depois isso não para de acontecer. E aí a gente não tem pouca delineação de personagens. É basicamente aqueles barulhões, pá, com vento, porta batendo, o tempo praticamente todo. Chega uma hora que, por overdose, deixa de ser. Quando você exagera numa coisa, deixa de ser amedrontador. Some-se a isso, ao excesso de computação gráfica. Agora vem em 2022, então fica até pior do que provavelmente deve ter sido para vir em 2005, né? Porque agora está mais brega ainda, os efeitos estão mais pobres ainda. Aquela trilha sonora na minha cabeça. E, olha, infelizmente não funciona. Chega uma hora que você fala... E outra coisa também, porque não funciona, muitas das coisas são sonhos, dream sequences. Então o filme é uma série de mentiras. Aí depois no terceiro ato tem uma revelação, supostamente bombástica, mas aí já não me interessava mais. Nem o Donald Sutherland consegue segurar o filme, porque alguém precisava segurar aquela menina lá que parece uma boneca de pano para cá, para lá. Não vale a pena para fã sério de terror. Eu fiquei longe desse filme todos esses anos, né? Nós estamos em 2022. Só vi por causa da Netflix mesmo. Mas poderia viver muito bem sem. E tem uma hora lá que aparece assim à frente da casa, não sei se é deles, o que é. Eu falei, nossa, o que é isso? É terror em Amityville? A casa era igualzinha a do primeiro de Amityville. Você fica ela falando assim. Eu falei, nossa, que farofada do inferno. Não! Agora eu vou fazer uma sessão de spoiler para contar o final do filme, contar essa ligação do presente, né? Bom, ok? Seguinte, aquele poltergeist, na verdade, era provavelmente a inocência da Betsy que fora sacrificada pelo próprio pai, porque na verdade o monstro do filme não é a bruxa, é o John Bell que estuprara a sua filha. Incesto, olha só, estupro, incesto. Daí, então, essas manifestações de poltergeist, de fantasmas na casa, são resultado desse estupro. Houve um pecado ali. Né? Então, sei lá, você pode ler esse fantasma como a ansiedade de um despertar sexual mal feito, porque foi com o pai, ou o fantasma da inocência dessa menina, né? E ela sendo uma das meninas, por isso que o filme tinha alcance para ser bem legal, ou um pouco legal, né? Ou legal. Você fala assim, nossa, mas se é o fantasma da própria inocência, por que essa menina apanha mais do que todo mundo? Pode ser que uma das formas de ler isso, que poderia ter sido encaminhado, é assim, a mulher se ferra tanto na sociedade patriarcal, blá, 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 que quando ela vai denunciar um crime, ela ainda tem que reviver toda aquela amargura de ser estuprada, toda vez. Uma vez que eu resenhei um documentário sobre a Tina Turner, a cantora lá, famosa nos anos 80, eu cheguei a comentar sobre esse ciclo de violência infindável pelo qual a Tina Turner passou, boa parte por escolha própria, né? Sempre os repórteres perguntavam para Tina Turner sobre o ex-marido dela, Ike Turner, que batia nela, sobre as agressões, tá? Ou seja, essa mulher viveu sempre às voltas com essas porradas que ela levou. O filme poderia ter ido por esse
ficaria bem mais profundo, né? Assim, umas 5 reescritas do roteiro, enfim, precisava de muita coisa ali para melhorar. Tirar aqueles excessos de produção, tudo mais, né? Só que assim, eu digo que precisava de muito tempo mais escritas, ou várias reescritas, porque se você prestar bem atenção, embora o John tenha sido o estuprador, parece que a culpa um pouco é da Betsy. Porque eu fiquei assim, nossa, no começo do filme eles estabelecem, o roteiro estabelece que a Betsy é uma menina paqueradeira e que fica brincando com os meninos. Teasing, né? Aí eu falei, nossa, eles estão culpando a menina por ter sido estuprada pelo pai? É isso que está acabando de falar? Então é complicado, né, esse tipo de narrativa. É muito podrinha. Com o presente. Bom, lembra que o fantasma que aparece no comecinho do filme, na época presente, é o da Betsy. Então é a Betsy avisando, através daquelas cartas, que aquele mesma coisa que aconteceram com ela estava acontecendo com a filhinha daquela mulher no presente. O ex-marido estava abusando sexualmente da filha dela. Por isso que ela sai no carro gritando atrás do carro. No final do filme, dando uma ideia de que esse ciclo de violência é infinito, né? Como eu falei antes até da Tina Turner. Acho que nas mãos de uma cineasta hoje em dia, 2022, do movimento Me Too, ou de algum cineasta, não precisa ser mulher para falar isso, poderia ser um bom filme, se bem que agora esse cartucho já foi queimado em 2005, embora ninguém lembre dessa porcaria, né? Assim, do jeito que tá, ele não vale ser visto, mesmo com essas coisas que eu falei, porque muito do que eu falei são possibilidades de leitura, porque na verdade esse texto aí do filme está totalmente corrompido. Choveu em cima dessas letras, fez assim na tinta, ó. Tchau.